atraso, gente, vocês acho que tem muitos atores, diretores, produtores, enfim, que sabem o que é isso. Eu estava gravando e aí o estúdio ia até as 9 e ele cancelou a última cena para poder estar aqui. Ai, eu vim de motoboy, tá? Senão não ia chegar. Gente, pra mim assim, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a Montenegro e Ramã por esse projeto maravilhoso, eu tenho acompanhado, eu acho fundamental pra gente. Acho que não só para nós atores, diretores, mas como, né, os fãs da sétima arte, o público, todos saber como isso acontece, como isso realmente funciona e como essa pessoa, de fato, uma pessoa linda como esse de hoje, que é um dos grandes diretores, cineastas da nossa geração, grande, muito grande, né? Ele é filho de José e Sueli, marido de Helena, pai de Lucas, Antônio e Pedro. Ele estudou no Colégio Brasileiro de Almeida, formado em jornalismo. É carioca, botafoguense. Eu chamo ao palco José Alvarenga. Zé, como é chamado pelos íntimos, Zé. Zé, José, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse lado de cá contigo. Porque, né, esse palco, um set, eu sempre fui tua admiradora. Trabalhei contigo em duas participações, né, Força Tarefa e a Diarista. E eu já fiquei encantada com você, o maestro que você é, o regente que você é, porque você é um comandante em cena, dirigindo a cena. Mas quando eu recebi esse convite para te entrevistar, eu fui pesquisar coisas que, enfim, fui te conhecer um pouco mais. E eu fiquei obcecada por você. Eu fiquei fascinada, juro. José, assim, José. No último mês foi só José. Eu assisti os seriados que eu não tinha assistido, que na época estava no teatro, alguma coisa, assisti. Enfim, tudo. Eu cheguei na locadora e falei assim, eu quero tudo que tem do José Alvarenga Júnior. Daí o cara olhou e falou, aquele dos normais? Eu falei, Cilada.com, o Divan, é aquele cara que não faz cinema para menos de 1 milhão de espectadores, né? Então, e aí deu para encher 3 pacotinhos. 3 pacotinhos de DVD, com muita coisa. Enfim, esse é o começo que eu queria introduzir da minha pesquisa do José. E vou falar só o que você fez na televisão. Você me corrige, né? Televisão. Você começou como assistente. Peraí, você vem na publicidade, né? Na verdade, eu comecei televisão, convidado pelo Daniel Filho, né? E eu vim na publicidade, eu vim do cinema. O cinema entrou em crise. Eu dirigi 5 filmes do Renato Aragão. Depois eu fui, como eu não podia parar, eu tinha um desejo muito grande, precisava continuar filmando. Eu fui fazer publicidade. Fiz 5 anos de publicidade, até que eu recebi um convite do Daniel Filho para trabalhar na Globo e montar o núcleo de cinema da Rede Globo, que começou lá atrás, com Vida Como Ela É, que eu não fiz, mas a partir do Justiceiro eu já fui diretor. E já são 16 anos de Rede Globo de televisão. Na verdade, eu comecei por aí, já dirigindo a Justiceira. Eu não tive a minha base nunca foi a televisão. Eu não aprendi, eu não nasci na televisão, não estudei na televisão, eu cheguei depois. Porque você começou, na verdade, vou voltar um pouco lá atrás, lá na sua infância, porque seu pai era um dos grandes responsáveis da Líder, do laboratório. Então, eu acho que você deve ter... Era onde revelava os filmes, que na época se revelavam filmes, não eram digitais, né? E passou, todo mundo revelava, só existia esse laboratório Líder. Então, o cinema inteiro passou pelas mãos do velho José, que diz que era um homem muito elegante, né? Senador, o apelido dele é senador no cinema brasileiro. Diz que é um bonitão, né? Porque esse aqui já é charmoso, imagina o pai, né? E aí, então, eu fiquei pensando muito nisso. Se você acompanhava teu pai nos trabalhos, se você tem alguma lembrança desse cheiro da película, e se começou lá, tudo. Não, começou. Você imagina, toda a minha vida foi pautada pelo cinema, né? Não tem uma bala, uma fralda, um cigarro, um cinema, um ingresso que eu não tenha vivido através do cinema. Né? Toda
A história da minha casa era essa. Se havia uma crise no cinema, minha mãe ia para a fila da carne de segunda. Se o cinema estava bem, a gente comia filé mignon. Então, assim, era muito claro o que era cinema e o que era viver de cinema. Acho que isso é muito importante. Assim, é claro que tem um lado lúdico, encantador, sublime no que a gente faz, mas tem o lado diário, o ofício do cinema, a preocupação com o dia a dia do cinema, com o mundo do cinema, e que não é fácil no Brasil. Né? Dá para viver de cinema no Brasil? E eu consegui provar isso que dá. Né? O meu pai dizia que não dava. Né? Ele foi um cara que trabalhava em cinema, tinha amor pelo cinema, tinha muito medo do que o filho que era eu, que seguisse essa carreira. Então, era um conflito. Assim, essa paz a gente tem. Antes do meu pai morreu tem 17, 18 anos atrás, mas antes disso ele já tinha sacado que dava. Mas ele passou um longo tempo dizendo que não dava, porque ele conhecia todos os diretores, Glauber Rocha vivia na sala dele, e eram pessoas muito difíceis, assim, com uma vida apertada para burro, né? De cinema mesmo. Não era fácil fazer cinema, nunca foi fácil. No Brasil, uma empreitada, um sonho, uma fantasia. Então, essa dificuldade eu tive que, além de lutar pelo meu desejo de me expressar como diretor de cinema, eu tinha que provar para mim que eu podia viver. Né? Hoje, meus filhos todos são educados pelo cinema, não há nada que eu não faça na minha vida, meu carro, minhas viagens, que não venha do cinema. Não é do cinema, quando eu digo cinema, é a televisão também, porque a televisão hoje, e já há algum tempo, ela pega do cinema muitas coisas emprestadas, principalmente a linguagem, que hoje está muito mais misturada do que há 20, 30 anos atrás. Então, assim, o que o legado do meu pai trouxe? O cheiro da película está na minha vida, né? Porque quando a gente ia viajar no fim de semana para o sítio, e a gente ia buscar meu pai no laboratório, eu, minha mãe e minha irmã, enquanto ele estava em reuniões, eu ficava correndo no laboratório de cinema, que é um laboratório que revelava filmes, como a Bárbara disse. Não é só o negativo, mas o positivo, as cópias que vão para o cinema. Então, todo laboratório tem uma cabine de cinema, que é um mini cineminha, onde o técnico fica vendo se aquelas cópias estão legais, se aquilo está bom para ir para o cinema. E é o meu cinema paradiso, porque eu não entrava dentro da cabine, eu fui entrar aos 11, 12 anos só, quando meu pai resolveu passar todo o filme de James Bond no meu aniversário. Aí sim, foi muito bacana isso. Porque aí era encantador, né? Os meus amigos todos, principalmente James Bond, quando eu estou falando em 1971, 72, o James Bond ainda acessível, né? Era um filme de 18 anos. E eu tinha 11 anos e a gente via. Então, assim, era para os meus amigos e para mim um momento muito mágico de toda essa história. Isso certamente influenciou um pouco também o meu amor pelo cinema. De, num dia do meu aniversário, eu poder usufruir uma coisa especial e diferenciada demais. Mas, antes disso, quando a gente ia buscar meu pai, eu corria para essa cabine de projeção e ficava vendo pela janelinha os filmes que passavam, que eram metade de filmes. Você nunca passava o filme inteiro, né? Porque você só precisa ver se o primeiro rolo está bom, se o segundo rolo está bom. Mas aquilo me induzia a pensar em como acabava aquele filme ou como começou aquele filme. Porque eu pegava pedaços, assim, eu ficava 20 minutos vendo o que passava. E era provocante, porque eu chegava no colégio na segunda-feira e eu tinha visto, por exemplo, uma cena de um filme incrível, não uma cena, 20 minutos, que é o tempo de um rolo. Mas eu não podia contar só o que era aqueles 20 minutos, eu tinha que inventar um pouco o início e inventar um pouco o final. Então, isso foi bacana, porque me fez, assim, o tempo todo interagir com o cinema, pensar como os filmes acabam e como os filmes começam. Isso, para um diretor, é fundamental. Saber quando começa o teu trabalho, essa ideia de você ter que ter um bom início, um bom meio, um bom fim, é real. Então, essa história passa muito por aí também. Começou por aí tudo, né? Esse grande contador de história que você é. Começou por aí, assim, outra imagem importante, duas coisas que facilitaram muito a minha vida no cinema também, que naquela época também, nos anos 70, os cinemas eram teatros. Enfim, uma turma jovem aqui, não sei quem viveu isso, e tinha um cinema em Ipanema chamado Pax, que era um super cinema, monstruoso, que passava filmes incríveis. E como os cinemas eram antigos teatros, você tinha as frisas, né? Você tinha as frisas em cima. E essas frisas eram reservadas para os amigos dos gerentes. E meu pai era amigo de um gerente. Então, o que acontecia? A gente tinha as matinês e os filmes do Walt Disney que passavam a partir de 2 horas da tarde. A matinê começava às 10. Então, o meu pai, como era amigo do gerente, a gente conseguia ir para a frisa a partir das 10 da manhã e ficava até as 2 da tarde. Então, a gente almoçava no cinema. Minha mãe levava frango, farofa, Fanta. Eu sou fã de Fanta Uva até hoje por causa dessa época. Assim, não posso ver uma Fanta Uva que eu fico meio nervoso. E era legal porque a gente comia numa frisa. Então, as pessoas entravam, a gente via de cima aquela massa entrando, vendo os filmes e saindo, e a gente continuava ali. E as pessoas olhavam para a gente e não entendiam muito, porque só não é na frisa, eu e minha família. Então, acho que isso também contribuiu um pouco para achar que ir a um cinema ou estar ligado ao cinema é como se eu estivesse em casa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Que privilégio isso, né? Porque você se alimentou de cinema, né? Seu alimento, sua infância. Tudo passa por aí. Tudo. Você lembra qual foi o primeiro filme que tu assistiu na vida? Não lembro.
Não lembro assim. Uma imagem que ficou? Não lembro, porque a gente via muito filme. Lá a gente morava em Ipanema, e no terraço, meu pai tinha um apartamento pequeno, 2 quartos de sala, mas tinha um terraçozinho. E ele botava uma tela de cinema no terraço, e esse prédio existe até hoje, é da família, e ele esticava uma tela de cinema e projetava para a gente filmes a vida inteira. Então, fim de semana, ele pegava o projetor 16mm dele, Bell Royal, se não me engano, que era a marca, e passava para a gente filmes. Então, assim, ver filme, eu via muito Oscarito, por exemplo. Eu tenho uma imagem muito foda da chanchada, que eu não acompanhei diretamente, mas que eu recebi através dos filmes que meu pai passava. Né? O Oscarito é um cara que marcou muito, assim. E eu acho que não é à toa que, quando eu fui dirigir o Renato Aragão, e eu tinha 26 anos quando fui dirigir o Renato Aragão, eu tinha uma intimidade com a comédia de ação, a comédia física, que surpreendeu muito o Renato e a mim também, porque isso já estava embutido nos filmes do Oscarito, que era um ator de comédia muito físico, né? E isso foi bacana, assim. E fora isso tudo, para arrematar um pouco esses pequenos pedaços assim, do que me fez fazer cinema, a gente recentemente descobriu uma outra coisa que deve ter influenciado muito. O meu pai, ele filmava a gente. Agora a gente teve acesso a muitos negativos que estão abandonados, né, quando houve a partilha da família, e a gente começou a passar para DVD isso, era um filme 16mm. E meu pai filmava a gente, eu tenho imagens minhas de bebê até os 7 anos. Ele filmou a família inteira, a vida inteira. Então a gente é estranho, porque hoje a gente faz normal, você pegar um celular ou pegar uma câmera e filmar a sua família. Não, 16mm, é anterior ao Super 8. E a gente tem uma história que é incrível, está filmada. A gente começou a descobrir agora. A gente se reúne, eu, minha mãe, minha irmã, família, para ver o que meu pai fazia. Então, eu imagino que eu devo ter, inconscientemente, a imagem daquele cara com aquela câmera filmando a gente o tempo todo. E isso é um fato legal, é novo, a gente não sabia. Não é à toa que você levou o cinema para dentro da televisão da gente, né? Porque você faz isso o tempo todo, em todos os seus trabalhos. O cinema, então, veio antes da... Você começou a fazer cinema antes da televisão. Também, televisão, eu era um apaixonado, como todo mundo no Brasil. Ver muita televisão, muita sessão da tarde, mas eu nunca pensei em fazer televisão. Mas você fez os filmes, os Trapalhões, você fez 5 filmes dos Trapalhões, né? 5 longas dos Trapalhões. Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva, O Casamento dos Trapalhões, A Princesa Xuxa dos Trapalhões. Isso. O Mistério de Robin Hood. Que é com a Xuxa de novo. Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Que foi meu último. Foram 5. Isso antes de você começar a fazer seriado? Entre os Trapalhões e a televisão, eu fiz 5 anos de publicidade. Eu tive uma produtora e trabalhei muito em publicidade. Fazia muitos comerciais, fazia Coca-Cola, fazia muita coisa. O que você levou você trouxe da publicidade para dentro da TV? Eu trouxe tudo. A publicidade foi importante porque, eu não sei quem trabalha aqui em publicidade, mas a publicidade tem uma necessidade de sofisticação na imagem que é fundamental no nosso trabalho. Né? E eu aprendi a entender essa importância. Um comercial ele pode ser pouco criativo, ele pode ter ideias frágeis, mas ele tem que ser bem acabado. Isso é fundamental, porque você está brigando ali naquele espaço e esse impacto visual faz parte do próprio filme. Então, quando eu optei fazer publicidade, eu não fiz porque eu achava que podia ganhar mais ou menos dinheiro, não. Eu fiz porque eu achei que eu podia melhorar esteticamente. Eu achava que era interessante para mim. Eu tinha sido assistente do Carlos Manga lá atrás, antes de fazer filmes, quando eu era recém saí da faculdade. Você fez Sexo Frágil também? Sexo Frágil como assistente? Como assistente, fiz. Quem dirigia? Era? Foi um diretor chamado Gessel Bush, que, na verdade, o Sexo Frágil faz parte de um pacote de um cinema, que hoje em dia é o cinema que está muito em evidência. O Daryl Jame participou com a gente daquela turma lá, que era a turma que fez o Bete Balanço, que fez Rock Estrela, uma galera, que era o Cacá Diniz, que, antes de todo mundo, começou a achar que o cinema podia ser feito com equipes pequenas, feito em 4 semanas, com um roteiro mais comunicativo. E o Sexo Frágil é um desses filmes, assim, que foram 5 filmes de sucesso. E ali abriu um caminho para o cinema brasileiro, que hoje em dia é o caminho comum. Mas há 20 anos atrás era muito incomum você fazer filmes com um espaço tão curto de tempo. Você estava falando do que você trouxe, porque a publicidade te ajudou no seu trabalho na TV. Eu percebo isso na tua técnica, como você é uma pessoa que você sabe exatamente o que você quer. E todos os atores que eu conversei sobre você falam a mesma coisa, que você é muito seguro. Você sabe, quando você chega num set, você sabe exatamente milímetros do que você vai fazer da cena. Pode ser que não seja assim dentro de você, mas é isso que você passa, né? Você sabe reger muito bem todo esse set. Você parece que já vem com tudo na cabeça. Mas é necessário, porque eu acho que quando eu optei em viver de cinema, né, não foi só uma aventura pessoal, né? Eu não faço cinema só para expressar os meus desejos mais íntimos. Faço muito por isso.
mas eu faço disso o meu ganha-pão, né? Tudo que eu desejo fora o cinema vem pelo cinema. Então, eu acho que essa profissionalização, essa necessidade de você saber que alguém está te contratando para fazer um filme, um comercial, um seriado, é muito importante nessa equação. Eu acho que é lindo a gente se sentir artista, eu acho que a gente se surpreende com a gente mesmo, quando a gente saca coisa que a gente achava que não saberia fazer, né? Da onde vem essa história? É do cacete. Eu acho que isso é o que movimenta basicamente a nossa história. Mas é muito bom também você saber que você tem parcerias, que tem gente que precisa daquele teu trabalho, daquela tua consciência, daquele teu tempo. Então, assim, eu aprendi desde pequeno que se eu quisesse viver de cinema, e vivo a vida inteira, eu tenho 52 anos hoje, e vivo muito bem de cinema, propaganda, porque eu também faço propaganda até hoje. Ah, você continua fazendo? Eu continuo fazendo escasso, mas eu faço campanhas, né? A África, há pouco tempo atrás, me chamava para fazer as campanhas da Ariel. Eu faço. A Dariel, você que faz? Dariel. Mas... Que ótimo, são ótimas. Claro, tem humor, lógico. Mas a jogada é um pouco essa assim, eu faço dentro de um esquema de... Não é o espaço convencional da publicidade, eu não tenho tempo de você precisa fazer para fazer um comercial, de ir lá, falar com a agência, testar, apresentar. Então, assim, é uma confiança mútua. Por isso que eu só faço com a África e só faço com esse produto. Mais nada. Mas teu ganha-pão tá dando certo, né? Porque os seus filmes... Eu vi que eu brinquei aqui menos de 1 milhão de espectadores, porque realmente você não teve nenhum filme com menos de 1 milhão. Teve algum? Tive um com 960 mil. 960 mil, tá? Foi o meu maior fracasso. Foi o maior fracasso. Foi o Zoando na TV? Na TV, exatamente. Foi o Zoando na TV, que foi o único roteiro seu. Não foi roteiro meu. Eu, na verdade, eu sou um coautor. Né? Isso é muito importante também. Essa coisa do Google, né? Fala... O que está escrito, a gente tinha... Não é. Assim, o que acontece? Assim, o Zoando na TV... Eu fui, durante muito tempo, que se chama diretor contratado. Né? Existem pessoas que precisam fazer um filme, produtores, distribuidores, e eles procuram um diretor para executar aquele filme. Essa foi a minha função durante muito tempo. Eu era um diretor contratado. Hoje em dia, nos filmes que eu faço, eu já tenho uma autoria mais presente e eu produzo também os filmes. Né? Quer dizer, hoje eu sou mais dono do que eu faço. O Zoando na TV foi um filme de encomenda. Eu fui contratado para fazer e, dentro da elaboração do filme, se achou, o Daniel Filho era o produtor executivo, que eu podia contribuir com ideias, e realmente contribuí com várias ideias. Daí eu entro como co-roteirista. Falando de roteiristas, eu ia falar dos outros filmes, depois eu vou falar de roteiristas aqui. Mas, então, os outros 4 filmes que você fez, Atirando os Trapalhões, Os Normais, né, em 2013, o Divã, Os Normais 2 e Cilada.com, tudo sucesso absoluto de público. Sucesso, mas sucesso também não é... A gente estava até discutindo hoje, está fazendo com o Maurício Farias, que é um super diretor, que está com Vai Que Dá Certo também, que está indo super bem. A gente está falando sobre o que é sucesso, né? Porque parece que claro, a gente se trabalha muito para isso, né? A gente corre atrás de mais, a gente tem uma intuição, porque não há um formato de você imaginar assim como é que o público vai reagir. Você imagina, eu nem sei como é que é o público, né? Eu faço os filmes que eu acho que eu gostaria de ver. Basicamente é como eu funciono. E acho que essa é a grande sinceridade do cineasta, né? Fazer um filme que tem gente que gosta de um determinado tipo de filme, eu gosto da sala cheia. Eu gosto de fazer comédia. Você falou que você não tinha... Tem uma frase que você falou que você não tem síndrome de cachorro vira-lata, né? Que você gosta de fazer sucesso mesmo e você faz para lotar. É por isso, eu acho que o cinema brasileiro, eu conheci vários cineastas assim, tem, porque durante os anos 60, 70, houve um lado, uma pontada, uma virada para a esquerda muito grande no cinema brasileiro. Assim, né? Isso contaminou bastante o cinema brasileiro. E, então, assim, fazer sucesso virou culpa. Conheço diretores famosérrimos, e que faziam sucesso e tinham quase que pedir perdão pelo sucesso. Eu já sou de uma outra geração, né? Na minha cabeça, fazer sucesso é necessário. É necessário não só para o meu bem-estar pessoal, né? Mas é necessário para que a indústria funcione. Se você não tem parceiros, o cinema acaba. A indústria americana é potentésima, tem uma força enorme. Então, a gente precisa, a discussão recente que está tendo no cinema brasileiro agora das comédias, é uma perda de tempo. As comédias já estão aí, elas têm que ser realçadas, são fundamentais para que essas comédias possam criar as parcerias, porque o distribuidor acredita no cinema brasileiro, porque senão a gente vai ficar míngua. Porque é difícil, é um mercado muito ingrato competindo com o poderio do cinema americano. É muito difícil fazer comédia. É muito difícil acertar na comédia, é difícil acertar o tom da comédia. Você faz isso muito bem, mas nem todos acertam. É porque eu gosto de comédia, assim, há uma facilidade nisso, né? Eu gosto de ver comédia. A minha vida inteira, por exemplo, você falou de um filme que me marcou, é estranho, mas me vem muito na minha cabeça um filme chamado Nossas Férias Adoráveis, se não me engano, que era daquele francês,
Não, no Jacques Tati não. É aquele que falava com um careca, aquele figura hilária, assim. Ele fez Aventuras de Rabino Jacó e fez Nossas Festas Adoráveis. É um comediante das antigas, daqui a pouco veio o nome dele na minha cabeça. E que eu vi no Miramar, que eu sei que não existe mais no Leblon, e eu me lembro o bem-estar que me fez de ter rido durante 2 horas seguidas. Porque a comédia tem essa coisa, assim, fora esse lado agradável, prazeroso de você desopilar, de você ter o lado catártico, ela funciona também, para mim, e para outros diretores e todos os escritores que fazem comédia, com uma espécie de um transporte para poder falar de coisas que normalmente você não falaria. Né? Então, eu consigo, através da comédia, e a gente tem feito isso na televisão, falar de tabus incríveis. E no cinema também. Né? Porque parece que a seriedade não está na comédia. Está na comédia, sim. Eu posso entrar em questões sexuais via comédia que as pessoas permitem. Se fosse pelo drama, a coisa não aconteceria. Né? Teria uma barreira que impediria esse contato. Então, assim, tem uma galera, eu hoje estou falando com o Jorge Furtado lá também, que acredita nisso, entendeu? A comédia é um transporte para falar de mundos que em outras situações você não teria acesso. Sem dúvida. Agora, você precisa de um bom roteiro. Aí a gente fala de roteiro. Aí muita gente reclama que no Brasil, a gente está falando de cinema, mas a gente está falando de televisão, ao mesmo aqui acho que não tem distanciamento tanto, porque o Zé leva a televisão para dentro, o cinema para dentro da televisão. Então a gente está falando da mesma coisa. O roteirista, eu sei que você tem algumas parcerias, você tem a parceria com a Fernanda Young, com o Alexandre Machado, e como que você vê isso, um roteirista no Brasil? Você acha que nós temos grandes roteiristas ou falta deles? Porque muita gente reclama de falta de bons roteiristas, principalmente de comédia. Queria saber a tua visão sobre isso e o que se pode fazer, qual a tua visão para se formar novos roteiristas? O que poderia se fazer? Olha, eu acho assim, essa questão da formação é importante, né? E serve para todo mundo. Uma vez perguntaram para o Keith Richards por que era tão bom guitarrista. Porque ele respondeu de uma maneira mais simples do mundo, porque eu ouço música. Eu acho que a nossa formação é por aí. Eu sou um bom diretor, e me acho um bom diretor, porque eu vejo filmes. Os filmes precedem a minha direção. Né? Então, quando alguém fala, por que precisa ser um bom roteirista? Primeira coisa, escrever e ler muito. Porque não tem outro caminho, entendeu? E sendo roteirista de cinema e televisão, gostar muito de televisão e de cinema. Porque não é um curso. Eu acho que um curso vai dar, para quem não sabe nada, um truque ou outro, mas não vai dar a chama, não vai dar a particularidade, não vai dar a vontade de brigar, porque é uma carreira nesse país, tanto faz televisão, cinema e publicidade. Para você se estabelecer, para você ter acesso a poder mostrar a sua cara de fato, é uma guerra permanente. E a gente está num país onde a fama, a conquista, ela não é valorizada. Você pode fazer 25 milhões de ingressos e vai ser questionado no teu próximo filme, vai mesmo. Você pode fazer 50 hits, nego ainda vai questionar se você é bom. O Brasil tem essa tendência estranha a optar pelo fracasso. É uma sensação estranha, assim, mas eu atualmente tenho debatido com pessoas próximas a mim essa questão, né, da gente não se contaminar pelo fracasso. Você já teve um fracasso? Cara, eu nunca, quer dizer, tive insucessos, que é diferente de fracasso. Né? Fracasso, nunca tive. O momento que você fala, puta, deu tudo errado. Eu nunca tive. Né? Até porque a gente trabalha muito para tentar. Aí você me perguntou da publicidade, eu volto um pouquinho na publicidade. O que a publicidade traz de grande vantagem para um criador? Que na publicidade você é obrigado a refazer as coisas. O Washington Oliveto fala uma frase que eu acho incrível, eu vi dele na época que eu fazia publicidade num festival, e ele falava assim, o publicitário tem que saber ser rejeitado. Né? Isso é fundamental, porque o nosso trabalho ele é diariamente rejeitado. Olha, essa cena não está bem construída, esse texto não é bom, e o que você tem que fazer? Refazer. Por ator é a mesma coisa, refaça. Se a cena não está acontecendo, vai ter que descobrir um novo caminho para chegar lá. Isso é básico. O que a gente não pode acreditar que aquela maneira que a gente achou que era a maneira interessante, por ela não ter funcionado, que tudo acabou. Então, assim, a publicidade traz isso. Este aprendizado do refaz, vamos de novo, tenta mais uma vez, é fundamental e é incansável. A nossa carreira é incansável. Nem sempre na televisão a gente pode fazer isso, nós como atores, né? Depende do processo. Na novela, eu acho complicado, mas no seriado é necessário. No seriado, a gente refaz. Agora eu estou com um novo seriado chamado Dentista Mascarado, com Marcela Diné. É um seriado que a gente fez uma mistura de policial com humor. Isso é uma ideia incrível no início. Mas, quando a gente começou a trabalhar isso, as dificuldades desses dois gêneros fez com que eu refizesse várias cenas. A gente está fazendo toda hora. Olha, não deu certo, a pegada ficou um pouco dura, o humor ficou difícil. E a gente faz. A gente não tem o pudor de refazer, não tem o pudor de saber que aquele caminho anterior não funcionou. Acho que isso é a primeira coisa para a gente poder pensar em dar saltos. É sacar que a coisa não funcionou.
É dolorido, a gente fica puto, fica chateado, porque a gente cria fantasias, cria expectativas, mas o caminho é esse, eu não vejo outro. Qual o verdadeiro ator para você? Para mim, o verdadeiro ator é o que arrisca, não há outra, entendeu? O set de filmagem, o set de uma gravação de novela, eu posso falar pouco, porque eu não, na verdade, eu produzo novelas como produtor, diretor de núcleo, mas eu não dirijo novelas, né? Então, porque eu não me sinto à vontade, eu acho que é uma maneira diferente. A minha vida inteira foi educada no cinema, e o cinema é uma obra fechada, com todos os riscos que isso implica, né? Para mim, eu acho interessante você oferecer aquele trabalho para o público e receber a resposta a partir daí, né? Para o bem ou para o mal. Eu acho mais... E também, por outro lado, também, eu acho que as novelas, elas têm uma correria necessária pelo formato, né? Porque você produz 55 minutos por dia, é um negócio absurdo, é um filme quase por dia. E nesse formato, eu acho que muitas das ideias acabam virando rascunhos. Eu tenho uma dificuldade com rascunho. Eu falei, se eu tenho uma situação, uma cena que eu acho que eu fiz mal, eu vou tentar refazer. Eu vou dar um jeito de refazer. E se não puder refazer, eu tiro ela. Eu jogo fora, não tem nenhum pudor com isso. Então, a novela, essa questão que você levantou da dificuldade do refazer, existe. Mas no seriado, não. O seriado, você pode, claro, você não vai ficar refazendo tudo o tempo todo, porque tem um compromisso. Mas eu acho que você tem essa chance, que é magnífica, de poder olhar aquilo e falar, peraí, dá para fazer melhor. E o comediante, a comédia? Você falou que... Eu achei tão bonita uma frase que você usou, que eu até guardei aqui. Você fala que a improvisação é o sopro divino atuando na arte. Achei bonito isso. Que a improvisação é necessária na comédia. Claro que você tem que ter uma base sólida, um roteiro. Mas nos seus trabalhos todos, você deixa o ator fluir, você gosta disso, você gosta que o ator chegue pronto ou que ele improvise na hora e você... Olha, é estilo de cada um, né? Antes de entrar aqui, eu estava conversando com o Marcos Montenegro, ele falou, olha, se você puder falar um pouco do teu método de ator, eu não tenho muito método, não. Na verdade, a minha maneira de olhar, eu tenho um ouvido muito bom. E, quando eu digo ouvido muito bom, é a capacidade de dividir e de contracenar com os atores, mesmo sendo diretor. Isso é o que eu acho que é a grande vantagem do meu trabalho para mim, né? Eu procuro colocar isso o tempo todo. O ator, ele não é uma peça única dentro de um filme ou de um seriado. O trabalho de um seriado é um trabalho plural. Quem não entender isso está fora do jogo. É claro que é muito interessante para a vaidade de qualquer um achar que é dono daquele projeto. É vaidoso, é interessante para um diretor, é interessante para um produtor e é muito interessante para o ator também. E para o escritor, para qualquer um. Mas é um trabalho plural. Se você entende isso, a tua qualificação, a tua capacidade de melhorar aquilo é enorme, porque você vai realmente jogar com cada um daquela equipe. Então, com relação ao ator, eu acho a mesma coisa. Eu acho que tem atores que têm uma capacidade de olhar o todo, e possivelmente esses atores acabam virando diretores, né? Você vê que o cara não está só preocupado com o andamento do personagem, ele consegue chegar a mais coisas além daquilo. Mas acho importante o ator se preparar com uma carga. A gente está falando de televisão e cinema. Eu não estou falando de uma obra, um Shakespeare, alguma coisa que já tem todo um histórico, um teste que foi testado pelo tempo, e que a gente, na verdade, tem que perceber isso e tentar entender isso, que já é difícil. Estou falando de produtos que tem uma margem para improvisação muito grande, né? E é nessa improvisação que você descobre o tal do sopro divino. Quando você chega em casa, você desenha uma cena inteira, eu desenho todas as cenas que eu vou fazer com a minha equipe antes, e quando você chega na hora de fazer aquela cena, o ator traz um elemento, às vezes é o cara do carrinho, que empurra o carrinho, que tá a câmera, ele muda o movimento do carrinho, e aquilo passa a ser uma outra coisa, e você fala, porra, mas isso é muito melhor. Entender que aquilo é muito melhor é o tal da sensação de que aquilo é divino mesmo, porque não estava com você, né? Surgiu de uma maneira encantadora. Então, acho que o ator tem que ter essa mesma onda. A liberdade também de não ter medo de poder criar... Total, o risco. Então, a gente falou do Marcelo Diné agora, que é um cara que eu quero falar um pouco, porque, assim, eu estou meio chapado com a capacidade... Quando a gente fala assim, vamos fazer enfim, aqui tem vários atores, eu estou vendo, né, masculinos. Não tem nada pior para um ator machista, você vai fazer um babaca. Porque ninguém quer fazer o babaca, né? Você quer fazer tudo menos babaca. As mulheres querem fazer as putas, que acho que é a maior transgressão que rola na TV, e os homens os babacas, né? Mas é difícil fazer, muito difícil, né? Porque você vai fazer tudo que você fugiu a vida inteira, né? E
Então, para isso, poucos atores, aí eu cito alguns, Luiz Fernando Guimarães é um que também sabe fazer um babaca bem para burro, né? Porque tem inteligência para fazer, e recentemente o Gregório do Viver, toda essa turma nova aí sabe fazer muito bem, porque eles têm uma capacidade de risco absurda. Eles entram na cena de cabeça, não há crítica, eles não criticam o personagem. Que este é um grande erro, porque uma coisa é o ator perceber que aquela nave, aquela história está sem direção. Acontece, né? O diretor está perdido, não está entendendo porra nenhuma, acontece mesmo. E o ator se protege, vai inventar uma coisa para se proteger, poder ganhar o ganha-pão dele com uma certa honestidade. Mas outra coisa é o ator que nega o personagem. E aí é um problema grave, porque ele está deixando de ser ator. Ele tem que incorporar, se é doloroso, ele não tem como aguentar aquele personagem de repente toca numa ferida dele, porque o cara é isso, o cara vai fazer um babaca, ele foi babaca a vida inteira, deixou de ser babaca, e alguém fala, tu vai ser um babaca de novo. É um problema, mas essa é a vida do ator. Eu acho que essa é a vida do ator. Eu acho que é para isso que é o tal do despojamento. Né? É lindo, deve ser difícil, eu nunca saberia ser ator, eu sou encantado pelos atores, eu não saberia, eu não tenho esse despojamento. Eu sou muito mais controlado do que isso. Mas acho interessante. Então, assim, quando eu chego, eu conheço o ator que se arrisca, e aí voltando a falar do Adnet agora, é genial. Canta aí, o cara canta, dança aí, dança, ele inventa, vou me atirar, eu acho do cacete. E principalmente na idade dessa turma, a gente está falando de atores que estão na fase dos 29, 30 anos, muito jovens, que já podiam ter um conceito estabelecido do que é atuação, do que é arte, e não tem. Ou melhor, tem o risco. Então, eu acho que isso é muito importante para qualquer ator, o risco. Não tem outra. A escalação nos seus trabalhos se dá como? Você, quando o projeto chega na tua mão, ou o projeto é seu, geralmente o projeto chega em você, ou é o projeto... Não, depende. Depende. Muitas vezes eu produzo na ideia do projeto, outras vezes eu recebo e vira meu. Né? Mas a escalação é necessária e fundamental. Eu escalo todos os meus programas. Né? Você mesmo? Tenho meus diretores de casting, né, que são todos muito competentes, mas a escalação é fundamental, porque assim, o truque do negócio é você não querer que o ator faça uma coisa que não é dele. Isso é o grande truque. Né? Eu sei que tem atores que reclamam, pô, mas só me chamam para o mesmo personagem, isso é um defeito do ator e de quem está chamando. Mas é básico, isso eu aprendi lá atrás. No meu primeiro curta-metragem, com o Nildo Parente, que é um ator que já morreu, mas fez coisas muito incríveis, é um excelente ator coadjuvante. Né? É um cara que viveu da carreira de ator coadjuvante, pagava o seu aluguel, vivia a sua vida, e é isso. Entendia que ele estava ali porque ele adorava atuar, não era para ser estrela. Né? Isso também faz uma diferença muito grande, nesse tipo de ambição, tipo de jogo. E eu, no meu primeiro curta, eu tinha uma outra atriz que eu estava dirigindo, e eu queria uma coisa, enfim, e ele me chamou no canto e falou, olha, nunca peça para um ator o que ele não pode te dar. Isso foi um maior aprendizado, eu tinha 20 anos, eu falei, é isso. Então, assim, se você convida um ator, é porque você intui que aquele ator vai te dar o que você precisa. Pode até ser que o ator não saiba disso. E esse jogo existe. De repente você olha para o ator e fala, pô, eu já vi esse cara na vida pessoal ali de um jeito que ele poderia trazer esse personagem. Aí vem a questão do método, né? Quando alguém fala esses treinadores de elenco, esses coaches, eles funcionam para mim nessa medida. É quando você saca que aquele ator tem alguma coisa, mas o ator não quer dar aquilo porque está numa área confortável, que vai envolver alguma emoção, mas você acha que ele pode dar, um coach serve muito para isso. Vai desconstruir o ator, porque desconstruir o ator chega no personagem, porque já está dentro dele. Agora, você pedir para alguém uma coisa que ele não tem, isso é suicídio artístico, para você e para o ator. Que lindo, né? Bom ouvir isso, né? Tão bom. Deixa eu ler uma coisinha, então, que um ator aqui que trabalhou com você me escreveu umas palavras sobre você, eu achei que foi o Vladimir Brich. Tem 3 pessoas que querem falar aqui uma coisinha para você. Ele fala aqui que eu amei trabalhar com ele, eu acho que ele é talentoso, criativo e apaixonado. Aliás, essa paixão com que ele tocava o programa Separação era contagiante. Ele está sempre atualizado com o que se faz no Brasil e no mundo afora, seja na parte técnica, como na linguagem, virou aqui, especialmente no que envolve o humor. Ele, inclusive, me apresentou uma série de novos fazedores de humor no cinema americano. Meu ano de trabalho com ele me fez rever tanto também o meu comprometimento com o gênero humor tão subestimado e vítima de preconceito. Por isso, nutro por Alvarenga, além de admiração, uma enorme gratidão. Acho importante observar que ele gosta muito do ator, vibra com eles, provoca, como os grandes diretores. E acho que cabe aí uma pergunta. O quanto os atores interferem na sua criação?
o quanto eles subvertem o que foi pensado antes do set, se é que ele programou isso antes do set, pois parece ter uma grande parcela de insights durante a filmagem e gravação. Vai falar o quê? Não entendi. É uma pergunta, para falar se você é uma pergunta. O quanto os atores interferem na sua criação? Total. O quanto eles subvertem o que foi o que você falou agora. O que eles subvertem o que foi pensado antes do set. Se na hora você pensa uma coisa, claro, na hora eles mudam tudo. Mas acho que todo mundo muda tudo. Acho que o grande jogo, quando a gente fala, né, do play, né, é isso, é um jogo mesmo, é uma brincadeira. Sabe o que é interessante? Agora eu vou só dar uma parêntese, porque eu acho muito bonito essa... O Hector me contou que quando ele foi dirigir o Jack Nixon, ele falou, o Jack chegou num canto para ele e falou assim... ele falou assim, você vem comigo? Não, você quer que eu vá com você ou você vem comigo? Aí o Hector não entendeu muito e ele só falou, eu vou com você. E aí depois foi explicado, quer dizer, você quer que eu chegue e faça o que você quer, né? O diretor está aqui, você caminha para cá, agora vai para cá. Ou você quer que eu te mostre o que eu tenho para te oferecer? E é lindo isso, porque nós, atores, a gente, primeiro, eu adoro improvisar. Então, por exemplo, minha peça real foi criada toda em cima de improvisação, porque é exatamente isso. E a primeira frase que ele falou, não sei o que eu vou fazer, daí ele falou isso. Então, isso é mais ou menos isso que você está falando. Tragam, que eu vou ver o que eu faço com isso, né? Mas tem uma coisa importante aí também. Quando a gente fala de cinema também e de televisão, né? Porque tem uma improvisação que é de todos nós em descobrir as marcas, né? Porque a gente trabalha, tudo que é feito é para uma câmera. Isso é uma diferença enorme. Aí também por que faz diferença novela para seriado? Novela, você tem normalmente 4 câmeras numa boca de cena e é uma marca específica daquele personagem. Você levanta aqui, senta ali, discute com ela e depois você vai para cá. Essa é uma marca de novela, né? Normalmente é assim, claro que tem sequências mais elaboradas. A marca de um seriado de cinema é outra. A marca do cinema e do seriado não é você levanta, porque é uma câmera só. É tudo feito para a câmera. O ator se movimenta para a câmera, porque é essa movimentação do ator. E isso, sim, é uma coisa que eu acho que eu exijo de qualquer ator, é a movimentação. Porque o fato de estar conversando eu e você aqui, no cinema, isso não quer dizer nada. Isso é lento, isso é parado. Não é. Então, assim, você tem que criar uma situação para que esta história de uma pessoa entrevistando o outro sentado tenha uma dinâmica. A câmera pode dar isso, mas o ator trabalha para a câmera. Então, o que acontece muito também? Muitas vezes, o ator tem que fazer movimentos que não são movimentos do cotidiano. Na novela, o movimento é do cotidiano, porque não vai alterar muito. O cara vai levantar, vai tentar andar e vai brigar ali. Na televisão e no cinema, no seriado e no cinema, é uma marca para a câmera. O cara vai andar de costas. O cara vai abrir uma porta de um jeito que ele precisa girar de determinada maneira para a câmera chegar ali, para criar um olhar interessante, porque é através do olhar que a gente se expressa. E é através do movimento que esse olhar existe. Então, isso é importante. A gente está falando muito de improviso. Eu não tenho improviso de marca. Eu não improviso a marca. Eu improviso o contexto interior do ator, mas sempre em cima de uma marca. Respeitando o roteiro? Não tem respeito ao roteiro, não. Assim, o roteiro é muito claro. O roteiro é muito claro. Se o roteiro está bem escrito e a gente encaixa rápido ali, está ótimo. Mas muitas vezes o roteiro pode estar muito bem escrito e aquele muito bem escrito funciona como trampolim. Né? Você pode ir além daquilo. Muitas vezes o roteiro não está bem escrito também. Rui Ivani. O Ivani tinha um improviso. Era um roteiro... Porque o Rui Ivani é outra jogada. Então, vamos voltar lá. Rui Ivani são diálogos acelerados. Né? Foi quando a gente começou a movimentar, dar uma velocidade de diálogo que até então a televisão não tinha. Os diálogos são muito descritivos porque os diálogos da televisão estão muito pertinentes ainda à época do rádio. Né? O Rui Ivani já é de toda a minha geração, toda a influência dos seriados e dos sitcoms da minha geração. Isso é diferente. Mas Rui Ivani tinha uma fase dos normais, que era a parte final do programa, que a gente permitiu o improviso. Porque tanto o Luiz Fernando quanto a Fernanda são craques. Então, era divertido para a gente gente sugeria uma ideia e eles iam. Se desse certo, ok, fechava e ia embora para casa. Se não desse, a gente partia para outra. E isso era legal para eles também. Agora, um outro improviso, que é esse que vai surgindo durante a cena. Você faz as marcas, mas, de repente, o ator fala de um jeito que traz uma inflexão que não era prevista, aquela inflexão já entra na contracenada do outro de outro jeito, e aquilo passa a ganhar um novo corpo, novas intenções. Para esse tipo de invenção, eu estou totalmente aberto. Agora, com relação à marca, não. Isso é muito importante, porque a marca é o centro de todo o nosso trabalho.
uma equipe que, claro, tem diretores, como o Woody Allen, que pega uma galera e fica horas ensaiando e vai descobrindo as marcas juntos. Isso é possível, mas é uma estrutura muito própria para fazer isso. A nossa estrutura, que é uma estrutura profissional, com prazos a serem cumpridos, com uma dinâmica a ser percebida, você não pode fazer isso o tempo todo. Então, você, na verdade, tem que marcar. A marca é a câmera. Isso é muito importante. Claro, não, quem trabalhou com você sabe disso. Você é essa técnica que eu estava falando no começo, que você tem, e muito bem, e você rege isso muito bem. E esse aqui parece muito calmo, mas ele não é tão calmo assim, não. Ele é bem feroz, mas ele grita elegantemente. Eu nunca vi uma pessoa gritar no set tão bem, porque ele grita, sabe, e todo mundo que abaixa, porque não é fácil, né? Com essa manada toda, como é que você vai administrar isso tudo e reger isso tudo? Ele rege muito bem sem ofender ninguém, mas não estão aqui, né? Porque é importante, eu fui assistente do Carlos Manga durante muito tempo. Não, eu respeito, viu, só dizer. Eu respeito. Não, mas eu acho importante isso. Eu entendo isso muito e eu respeito. Não quem humilha o ator, a atriz ou o diretor, a técnica, mas muidas vezes tem que gritar. Sim, eu dirijo muitas coisas, tem que gritar com elegância. É porque você imagina o seguinte, um programa, um filme, são 70, 80 egos, né? E é importante que todos se achem parte ou donos daquele projeto. Isso é fundamental, né? Se o cara que está trabalhando ali na contra-regra achar que aquele programa também não é dele, ele não vai ser um bom contra-regra. Mas, independente, o preço que você paga é que é uma interferência muito grande. As pessoas todas querem falar tudo, querem falar sobre tudo, sobre todos, e querem influir em tudo. Então, a voz para o diretor é uma batuta. A gente, com a voz, a gente diz exatamente até que ponto aquela discussão está encerrada, se a gente pode reabrir uma discussão, ou o que tem que fazer que ainda não foi feito. Então, é necessário esse controle, porque são 80 pessoas criativas se posicionando diante de um objetivo. Claro. É certo. Ô, Zé, tem muitas perguntas aqui, tá? Mas eu vou falar só duas coisas. Tem duas pessoas que quiseram falar de você. A Lília Cabral, que falou que ela mudou a forma de olhar um personagem depois que passou nas tuas mãos. Ele é um diretor muito bom, quando ele é objetivo, generoso, tem autoridade, né, sem ser autoritário, e é claro e talentoso. Quando ele falou que vocês, quando fosse filmar o seriado em Nova York, né, o Divan, você tratava todos os técnicos americanos da mesma forma, como acostumado a rodar filmes com muitas estrelas, pessoas que você trabalhou com uma equipe americana, né? A gente trabalhou com a equipe do Will Smith e do Woody Allen lá em Nova York. E que no final você gritava quando acabava uma cena, nice! Não, assim, foi uma experiência bacana, porque é o profissionalismo de novo, né? Não tem língua aí. Os caras eram muito profissionais dentro do que a gente queria fazer. Então, a comunicação, apesar do... Quer dizer, eu falo bem inglês, mas era difícil, né? Porque uma coisa é você falar inglês numa situação de viagem, outra coisa é você falar inglês no calor de uma filmagem, em Nova York, parando numa rua. Mas os caras, eles entendiam a nossa proposta e faziam tudo para que a gente acertasse a nossa proposta. Então, essa sensação da Lília Cabral, todos tivemos assim também, né? O quanto o profissionalismo não tem língua. Isso é importante. Você tem vontade de fazer um filme no mercado exterior? Nunca. O Babenco nos encorajou há muitos anos sobre isso. Não, todos nós. Porque é autoria, né? Lá não tem autoria. É muito difícil a autoria, né? Não tem autoria. Como não tem autoria? É muito difícil. Eu estava conversando com o Heitor Dália agora também, que fez um filme lá, o Babenco, na época, quando fez. Assim, eu acho que a autoria que a gente está acostumado a ter, quer dizer, a contrapartida de lá é a qualidade da produção, né? Você pode fechar uma rua em Nova York, iluminar a rua inteira e aquilo é lindo, né? A gente não tem essa estrutura aqui. Aqui você vai iluminar 10 metros, depois não tem mais grana. Mas é verdade. Isso dá um jeitinho brasileiro, né? A gente dá um jeitinho, é o jeito. Puxa o gato, faz aqui. É o jeito, esse jeito vai contribuir para um lado, mas para o lado do olhar, a gente vai perder um pouco. E é outro jogo, acho que aqui o americano, ser americano é robusto, né? Os caras têm 100 anos aí de sucesso. Mas você teve esse sonho, essa vontade já? Quer dizer... Cara, não tive, não, mais ou menos, assim. Eu já filmei lá, fiz comerciais nos Estados Unidos, fiz o Divan em Nova York, e para mim foi uma experiência muito bacana de eu ter me saído bem com os caras, né, de ser respeitado. Isso é legal. Você faz um filme lá, o cara olha para você, o cara que trabalha com o diário fala, pô, adorei trabalhar com você. E é real, né? O cara não está jogando, não está fazendo média. Mas eu acho que a autoria que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, eu tenho acesso à minha montagem, o que é fundamental para um diretor, né? O que é fundamental, inclusive, para os atores, porque é na montagem que a gente limpa tudo, né? O que deu errado para o diretor, o que deu errado para o ator.
E lá fora é sabido que os diretores não têm acesso ao Final Cut, à montagem. Então, assim, você fica trabalhando pela metade, porque um diretor sem montagem não tem alma. É na montagem que a gente faz o nosso filme, o nosso seriado acontecer. Quando você é um diretor contratado, né? É isso que você está falando, mas quando... Sim, mas 99% dos diretores são contratados. Sim, o Hitchcock não teve quase acesso ao Final Cut, foi ter uma parte da vida só, então ficou muito tempo ali no sufoco, imagina. Como é que você lida com as críticas? Cara, assim, não é fácil, né? Porque a gente tem que imaginar que são 4 tipos de críticas, né? Tem uma crítica das revistas especializadas, são críticas mais reflexivas, porque tem mais tempo de se aprofundar. Essas críticas são interessantes, né? São fundamentais. Qualquer revista no Brasil, revista lá fora, eu acho que essas críticas são importantes. As críticas dos jornais diários, elas já são mais difíceis, assim, porque... Quer dizer, eu antes de ser um diretor, eu sou um cinéfilo, sou apaixonado por cinema. Então, grande parte dos meus amigos trabalham em cinema também, tem essa vida. Então, a gente troca muito cinema diariamente, né? Falas, ideias, filmes, opiniões. E as críticas, quando eu olho as críticas, eu não sinto que essas críticas têm o mesmo olhar que eu tenho, que meus amigos têm. Elas me parecem deficientes, assim. Te influencia? Não em nada, porque assim, não me interessam muito. Independente de serem os meus filmes, eu fico puto, né? Porque, claro, né? Mas não dura também mais do que 1 hora, porque você fala, puta, por que o cara foi bater nisso aqui quando, na verdade, poderia ter batido ali? Porque a gente sabe quando erra também, né? A gente sabe onde estão os erros dos nossos filmes. E, raramente, a crítica aponta os erros reais. Você fala, pô, no filme que vem eu vou melhorar isso aqui, porque aqui eu errei. E a crítica não vai ali, ela vai justamente onde você acertou, que é a coisa mais doida do mundo. Então, Mas eu aprendi a conviver, porque desde o meu primeiro filme, que foi Os Heróis Trapalhões, os bonequinhos dormiram, assim, né? Tudo que é bonequinho dormiu. Então, a minha mãe me ligando, assim, meu primeiro filme, minha mãe me ligando, perguntando se eu queria tomar um Lexotan, entendeu? Então, eu fui acostumado a ganhar porrada. Eu acho que faz parte da coisa mesmo. Acho que tem que ganhar porrada, mas acho, voltando à crítica, que ela, de uma maneira geral, não é bem preparada. A crítica atual, a crítica recente, os novos críticos, eu acho que eles são muito despreparados para o que fazem, não têm o olhar cinematográfico de fato, né? Escrevem sobre cinema, mas não veem o filme, como eu acho que tem que ser visto um filme. E essa é a minha opinião. Em relação aos meus filmes, quer dizer, eu fui imune às críticas, né? Porque todos os filmes que a gente está falando aqui, todos eles eu ganhei porrada. E o público foi, né? São filmes populares, né? O público foi. Teve um crítico em São Paulo que chegou a botar, pelo amor de Deus, não vão ao filme do Alvarenga, entendeu? E o público foi. Eu acho importante quando acontece isso, assim, porque dá um bem-estar, né? Você vencer alguém que está dizendo que o teu filme é ruim, quando você acha que é bom porque você se empenhou naquilo, você deu a tua vida por aquilo, e as pessoas concordam com você, né? É fundamental. A resposta é o público, né? Eu acho que sim, sempre. Agora, em relação a essa crítica de cinema, televisão é mais complexo um pouquinho, porque eu acho que cinema você ainda tem alguns bons críticos, né? Cinema você tem, na minha opinião, eu não concordo com tudo que ela escreve, a Isabela Bosco, da Veja, mas acho que é uma crítica competente, né? Acho que ela tem bons olhares. O Inácio Araújo, que escrevia na Folha, é um crítico competente. O Luiz Carlos Meta, que mete o pau em mim, mas eu achei ele bom, que era do Estadão. No Rio... Os aninhos também. Não gosto tanto. No Rio... Eu simpatizo com o Rodrigo Fonseca, que é um garoto que olha para o cinema com uma certa multiplicidade. Rodrigo. Ele olha para o cinema de uma maneira múltipla. Eu acho importante isso. Ele não está achando que o cinema só pode ser isso. O brasileiro tem essa tendência a achar que só pode ter um caminho. E o Rodrigo vê de uma maneira mais eclética o cinema. E eu gosto disso, porque eu acho que precisa mesmo. E, enfim, mas a televisão não tem. A televisão acho que a gente tem uma carência de crítico. E é uma pena, porque se há uma paixão nacional maior do que o cinema, é a televisão brasileira. Né? E a gente aí está muito carente de crítico mesmo. Muitos anos atrás, na minha geração, ainda tinha um crítico chamado Arthur da Távola, que escreveu muitíssimo bem, que foi um cara que colocou para a intelectualidade a importância da TV brasileira, que era maltratada diante do quadro cultural. E acho que hoje a gente está mal servido mesmo, assim, né? A Kogut, que escreve no Rio, ela é frágil, acho que ela é muito frágil. E não tem mais nada. É uma coluna em São Paulo, aquilo varia a cada semana, né? A Folha de São Paulo, então, faz um rodízio enorme. Então, acho que a gente está faltando um bom crítico. Quais são suas referências de... Quem te influenciou no
cinema, literatura, de quem Cara, muito, não tem, é difícil. Eu fui citar os 10 melhores filmes da minha vida, eu fiquei meia hora falando, falei mais de 30, entendeu? Porque eu acho que é isso mesmo. Eu vi tudo, eu vejo tudo. Eu vejo o... Você gosta muito de seriado, né? Não, menos. Seriado menos? Eu vejo, por incrível que pareça... Você assiste não, muito seriado. eu vejo filme. A minha escola é o cinema. Eu vejo filme. Eu, se tiver que escolher entre ver um seriado e ver um filme, eu vejo filme. Essa é a minha opção, sempre foi. Literatura? Leitura também. Minha casa tem tudo. Né? Não há uma influência direta, assim, alguém que eu falo, putz, né, é uma influência, assim, um livro que eu adoraria fazer, né, que é o meu sonho, Eu Vivo o Povo Brasileiro, do João Baldo. Esse seria o maior sonho que eu tenho de realizar. Tem gente que já comprou o direito, o dia já foi comprado, é uma pena, porque também, mesmo porque é um filme épico, né, um filme que fala a história do Brasil, assim, de ponta a ponta, e esse era o meu grande sonho, assim, de realização. Né? Eu vejo nas suas obras, no seriado, nos filmes, como você tem um apego também e um gosto musical muito bonito. Trilhas sonoras são muito boas. Eu assisti Os Amadores, que eu não tinha assistido. Eu fiquei apaixonada. Tem Rolling Stones, tem Led Zeppelin. Como você conseguiu tudo aquilo? Porque essa é a vantagem de estar na Globo, né? A gente pode ter tudo que ninguém tem. Naquela época, hoje não. Não pode. Eu estou lançando agora um DVD. A gente fez no ano passado um programa, eu e Alexandre Machado, chamado Como Aproveitar o Fim do Mundo. Mas o barato desse programa é o seguinte: a gente transformou aquelas 8 horas de programa em um longa-metragem de 2 horas que vai sair agora em DVD. Jura? Juro. E assim, eu pude abrir com Rocketman, do Elton John, que é uma música que marcou quando eu tinha 13 anos, e que só a Rede Globo de televisão pode ter esse direito, porque é uma fortuna. Lá fora ninguém consegue, nem um grande filme. Então, assim, eu não abro mão, né? A gente usa. Não, Os Amadores eu fiquei chapada, porque eu não tinha assistido na época. Aliás, eu adorei o seriado. Eu fiquei, nossa, finalista de 2 Emmys. Aquele seriado concorreu 2 vezes ao melhor programa do ano. Eu não sei como eu não assisti na época. Eu acho que eu estava no teatro, não sei, eu fiquei fascinada. E acaba com a música que eu adoro, do Lenine, Paciência. É lindo. Que eu adoro. Então, assim, eu falei, nossa, eu tenho que falar da trilha sonora de todos os seus trabalhos. Todos eu vejo nos filmes, do Divã, sabe? Você tem um gosto apurado para isso. Você gosta, dá para ver que você cuida disso. Você não deixa na mão dos outros. Eu uso o poderio Globo, volto a falar aqui, é o poderio Globo. Assim, Globo. Né? Eu não abro mão disso, porque você pode ter direitos autorais que ninguém teria. A gente pode ter Rolling Stones num programa nosso. Né? Então, eu vou usar. E pode hoje ainda? Pode. Acho que porque muita coisa mudou hoje, né? Mas é uma negociação, mas a gente consegue ainda. Você consegue coisas ótimas. E se paga? A Globo paga, eu não. É porque eu ouvi falar que não se pagava, que era... Não, tem 1000 jogadas aí, por exemplo, no Fim do Mundo, que a gente usou músicas fortes também, no início, Peter Gabriel, cara, a gente não conseguiu usar, eu acabei nem usando, mas tinha autorização. No início havia uma resistência das gravadoras, não vou. Quando o programa foi ao ar, as gravadoras todas mandaram e-mail para a gente liberando. Todas as trilhas, o Peter Gabriel, tudo dele estava liberado. Não, porque isso tudo dá uma linguagem moderna, contemporânea para todo o programa. Acho que a trilha, a fotografia, né, a câmera que você usa. Aliás, queria falar dessa parte técnica também, porque eu acho que você deve estar sempre inovando, porque a tua câmera parece sempre, eu não sei que você usou, mas eu sei que essa última, você deve estar usando uma câmera nova no Dentista. Não estou usando, não. A gente vê, na verdade, é porque essa linguagem que hoje está na televisão brasileira, dos 24 quadros, que tudo parece cinema, fomos nós que estamos trabalhando isso há muitos anos. Você trabalhou com a F-35 da Sony. A gente que lançou a F-35 quando chegou. Que é maravilhosa e que filma como se... A câmera do dentista agora continua sendo F-35, mas aqui a gente trabalha com lente fixa. Como eu entrei na Globo, vindo da publicidade do cinema, eu consegui, na época, que a gente tivesse lente. O que é lente fixa? As câmeras, normalmente, de televisão, trabalham com zoom, que é uma lente que você tem todas as lentes dentro dela. A gente não, a gente trabalha com lente fixa. A gente escolhe a lente, e essa lente tem um foquista. E esse foquista é fundamental, porque ele é que dá a profundidade, ele que ajuda o ator na marca. Então, isso dá para a gente uma cara realmente de cinema, porque há um foco cinematográfico sendo preparado. Não é uma lente que o ator está ali, de novo, essa conduta. Não é o ator não está ali, a gente procura aqui, peraí, vamos botar essa lente da zoom, está legal, roda. Não é. Cada lente que a gente escolhe é uma opção da equipe, é uma opção de linguagem. Mas não adianta você ter um material, um equipamento maravilhoso, se você não tem um olhar maravilhoso. Não, tem que ter. Teu olhar é o diferencial. É o de cinema. O meu aprendizado aí continua sendo, eu continuo aprendendo isso todo dia. Eu estudo, treino o meu olhar, vejo coisas
Porque é um aprendizado. Porque as marcas, o que a gente entende como marcas, são, na verdade, uma espécie de uma tridimensionalidade no bidimensional. Quer dizer, o que é? O cinema é isso aqui, né? É uma tela. Hoje, claro, quando falar 3D é outra jogada. Mas o que a gente faz é isso aqui. É uma tela. Você fazer essa tela ter profundidade, o ator, se você imaginar que o ator pode estar para lá ou para cá, em cima ou embaixo, é um desafio. É forma, é você trabalhar a forma em movimento. Então, assim, para isso tem todo esse trabalho de lente, de escolha focal, o que você quer que seja visto, o que você não quer que vejam no teu trabalho. São escolhas de linguagem mesmo. Como foi essa mudança do digital? Porque você começou com película, né? A gente deu um salto. A gente começou com película. Se filmava, se fazia cinema em 35 minutos na Rede Globo. Quando a gente fez Mulher, o Justiceira totalmente, Mulher primeiro ano. Uhum. E aí veio a crise, a Rede Globo entrou numa crise, houve uma crise do dólar, e a gente foi obrigado a cancelar a película. Mas nós tínhamos uma equipe inteira de cinema. Todos nós éramos de cinema. Porra, Mulher, quando é que foi Mulher? 97. 97. Filmou Mulher em película? Todo o primeiro ano foi película. 35 milímetros. Câmeras de cinema. E com a crise, a gente tinha uma equipe de cinema e o videotape, né? Se voltava ao vídeo. E aí foi bacana, porque houve uma revolução na Globo silenciosa. Essa mesma equipe, e a gente imaginou assim, o que a gente pode fazer para transformar o vídeo das novelas, em cinema. E começamos a fazer vários testes, usando ainda o que sobrou dos negativos, que a Globo já não tinha um final, junto com a câmera de vídeo, para descobrir qual era a melhor paleta, qual era a melhor textura de pele, qual o melhor filtro. E a gente foi transformando a Globo em cinema, mesmo em vídeo. Até que logo depois, uns 2 anos depois, a gente filmamos em HD. Nós fomos os primeiros profissionais a trabalhar em HD, que hoje é que todo mundo vê o High Definition. E logo depois a gente começou a descobrir o HD em 24 quadros. Ninguém fazia, a gente começou a fazer. Então hoje, quando a gente vê as novelas, esse acabamento, tudo isso, vem desse esforço, desse grupo que eu faço parte, nos últimos 15 anos. Facilitou muito, né? Eu acho que facilitou tudo, porque aí realmente o cinema e a televisão começaram a ter um diálogo muito profundo. Porque hoje você pode fazer cinema na televisão, sim. Não estou dizendo em conteúdo, mas na parte de imagem, certamente. Para quem não conhece toda a obra do Alvarenga, eu vou dizer só que de televisão que você fez, você me corrige se tem alguma coisa errada, porque essa coisa do Google também, né? Porque só não fiz o Sai de Baixo. O Google insiste que eu fiz o Sai de Baixo. Isso você decide, você fez? Fiz 2. A Justiceira, Mulher, Os Normais, Os Aspones, Os Amadores, Minha Nada Mole Vida, todos seriados, né? Uhum. A Diarista, Força Tarefa, Separação, Divã, Macho Man, Malhação, que é direção geral, direção de núcleo. Núcleo, só núcleo. Como Aproveitar o Fim do Mundo e agora o Dentista Mascarado, tá certo? Tá. Então, e para quem não conhece sua obra, vamos fazer uma brincadeira, quem não conhece, nunca viu, o que você indicaria para te representar? Qual o seriado ou filme que você... para você escolher. Qual você daria para a pessoa te conhecer e que representa mais você? Olha, eu tenho uma... É curioso isso, né? Porque a gente vai fazendo programas que são, enfim, que têm um certo sucesso, mas eu acho que tem alguns programas que não são tão sucesso assim, mas eles são programas que te tiraram do lugar. Mais do que isso, te tiraram do lugar que as pessoas queriam te deixar, né? Porque isso que a gente vai viver a vida inteira como artistas, é que se você é bem sucedido numa música, num filme, o que for, parece que aquele lugar vai ser reservado a vida inteira para você, né? Você não vai poder sair dali. As pessoas ficam te empurrando para ali, o que é muito estranho. Acho que é uma cultura, de novo, brasileira. Acho que no mundo a cultura do hit, do sucesso, existe. Mas você poder variar é mais bem aceito. Aqui parece que você conseguiu um lugar, você não pode querer outro, né? Aquele outro é de outra pessoa. É muito estranho isso. Então, o programa que eu mais gosto, que eu saí do lugar por ele, foi Os Aspones, que é um programa que a gente fez, eu, Alexandre Machado e Fernando Young, que foi um sucesso relativo, né? A gente já estava vindo dos Normais, a Minha Nada Mole Vida, que já tinha sido um estouro, eu já estava fazendo a Diarista nessa época, mas acho que é um programa em que todos nós saímos do nosso lugar. A gente foi fazer uma coisa que a gente não tinha a mínima ideia como acabaria, né? Era difícil, era um programa sobre uma repartição, uma história meio maluca, né? Uma repartição que não tinha nada para fazer, e que não é tão maluca assim, né? Mas tinha toda uma filosofia, né? Quem regia o programa eram as músicas do Oswaldo Montenegro, né? Era uma coisa muito maluca para a época. E o Oswaldo Montenegro
por incrível que pareça, adorava o que a gente fazia. Ele ligava, mandava beijo, a gente esculhambava com o Oswaldo Montenegro e achava o máximo. Mas eu acho que isso talvez fosse a força do programa, assim, ele fazia com que todo mundo olhasse de um outro jeito para aquilo, inclusive o próprio Oswaldo Montenegro. Então, assim, eu sou muito fã dos Aspones, temos um desejo enorme de transformar os Aspones em filme, o Alexandre está encarregado disso, editar este material, como eu fiz com o Fim do Mundo agora, que virou essas 2 horas de longa-metragem, ele vai editar os Aspones, a gente quer levar os Aspones para o cinema, é um desejo louco nosso, mas que eu acho que vale a pena. Que lindo. Essa parceria, então, do Alexandre e da Fernanda vai ser para a vida toda, pelo jeito. Né? Cara, a gente é uma homenagem truá sem sexo. Os normais não tem possibilidade de voltar? Não, os normais a gente adora. Eu queria ver o Avanil envelhecer, entendeu? A gente também, a gente não tem nada, eu não tenho nada. Tem gente que faz um sucesso e depois não quer mais saber daquilo. Não, os normais, a gente adora os normais. A gente tem um terceiro filme escrito, né, que é um falso documentário muito louco, porque é uma ideia que o Alexandre imaginou, que esse ditador da Coreia do Norte, ele obriga as pessoas da Coreia a ver os normais de uma forma educativa, e a única pessoa, e no mundo nessa crise toda, que a gente está vivendo de fato, e a única pessoa que pode levar ele para a ONU, que ele acredita, é o Rui Avani. Então, o Rui e a Avani são obrigados a intermediar essa negociação, só que o Rui e a Avani desapareceram. Então, um documentário, né, enquanto o mundo está se explodindo, e você vai descobrindo através das pessoas o que aconteceu com o Rui Avani nas diversas versões possíveis. A gente tem esse roteiro quase pronto, a gente... É oportunidade, a gente já tentou botar, a gente tem patrocinador para fazer, mas é porque dá trabalho, né? Entrar nos normais de novo, a gente fica ali um ano e meio nessa, e a gente está com coisas agora, como dentista, que está queimando a nossa mão. Você não para de fazer. Nos últimos anos que eu vi aqui, você não parou de fazer televisão nenhum ano. E não quer parar. Não, porque eu adoro o que eu faço. Eu sou um diretor. Eu tenho que estar no set. Eu acho que eu nunca fiquei... Digo uma honestidade, assim, nunca fiquei uma semana sem filmar na minha vida. Né? Fico quando eu tiro férias. Eu saio com minha mulher, com meus filhos, a gente viaja, a gente para. Mas, assim, a publicidade, eu fazia um comercial por semana. Né? No cinema, eu fiz 10 filmes e, sei lá, mais de 600 seriados. Você consegue conciliar isso? Porque para a gente é difícil, né? Cara, eu consigo porque, assim, de novo, volta a história da minha família, né? Cinema, para mim, é como se eu estivesse em casa. Uhum. Não tem muita... Eu entro num set de filmagem, mesmo que eu tenha que fazer uma cena difícil, tem um apaziguamento interno, assim. Eu olho para aquilo e falo, não, eu vou fazer, eu vou entender, eu vou descobrir. Não tem uma dificuldade que me amedronte, né? Que me deixe panicar. Eu tenho as ansiedades normais de tentar fazer uma cena bacana. Então, assim, eu em casa, o cinema, para mim, é como se estivesse em casa. Então, eu posso fazer o filme todo dia, porque é como se estivesse em casa, não é? É bom. Ai, que lindo, né? Ai. Bom, eu vou dar uma pesquisada aqui no meu iPad, porque eu falei tanta coisa, já nem lembro mais. Fiquei... Ah, tem um recadinho também da Débora Bloch. Que ela adora, eu conversei com a Débora, e a Débora falou que adora ver você vendo as cenas no monitor, porque você ri, se diverte como se estivesse vendo a cena pela primeira vez, que você parece com muito prazer, uma criança. Quando estão fazendo a cena, ensaiando, enfim. Qual é a plaquinha? O que é? 1 hora. Acabou? Ah, não acabou, né? Peraí. Não, passou rápido, né? Você não parou? Quer tomar um pouquinho de água? Ah, tá bom, tô tomando. Então, ela falou que você que você joga junto com os atores. Então, ela te faz uma pergunta. Se ele não estiver bom, você me fala que eu faço de novo, tá? É isso. Porque a Débora é atriz dos 23 choros, né? Porque isso marcou muito. Eu fui dirigir ela pela primeira vez, eu precisava fazer uma cena de choro, e ela falou, tudo bem, eu tenho 23 choros. E eu falei, pô, não fode, como 23 choros? E ela fez os 23 choros. Eu fiquei chapado, assim. Então é que quando eu falo, ó, eu quero 5, eu quero 7, você me dá o 13, porque eu decorei, tive que decorar os 23 choros dela. Mas é assim, a Débora é uma colega, enfim, uma atriz fabulosa, e que também acho que tem isso, né? Ela quando confia, eu acho que esse texto, essa frase tem um pouco isso. Quando ela confia, ela vem muito junto, porque a Débora é uma atriz muito crítica e com uma visão muito clara
e já com muito tempo também, muito tempo de rodagem, muitos filmes, muitos seriados, muitas novelas. E eu acho bacana quando você encontra uma pessoa que tem essa estrada toda e ela olha para você, e você sabe que é uma atriz crítica, sabe que é uma atriz que está buscando a certeza da cena, e ela deposita na tua mão. Então, acho que essa fala dela é um pouco isso, assim. Eu fico feliz pela Débora, porque não é fácil, né? E eu sei que ela deposita mesmo na nossa mão, assim, a cena e a qualidade da cena, e ela não se arrepende depois. Vem cá, tá acabando mesmo, é isso? É isso? Tem perguntas na internet? Depois? Atrás de mim, na caixa. Tá. Então, depois eu vou fazer a última pergunta, tá? Botafoguense não quer. Vai falando de Botafogo aí. O Botafogo... Coloca em todos os seus... O Botafogo tem tudo que é trabalho meu, né? O Rui era vascaíno dos normais, né? Foi escrito para ser um vascaíno, eu transformei em botafoguense, o autor só foi ver no ar depois. E eu fazia isso no filme do Aragão também. O Aragão, outro vascaíno, o Renato Aragão, vascaíno doente, e eu botava o Botafogo em tudo. Cheguei a fazer uma piada que rendeu há pouco tempo, que, sei lá, em 1997, tinha uma cena de um filme do Renato Aragão e da Xuxa, que pintava, enfim, pintava um satélite da Terra no planeta que eles moravam. E a Xuxa, na época, enfim, olhava, então tinha sinais da Terra, como é que era a Terra, que isso de fato existe, né? Tem vários objetos aí lançados da Terra, da NASA, para o espaço, esperando contato. E o texto era esse: a Xuxa via uma floresta amazônica, via um rio, via não sei o quê. Eu falei, pô, isso é pouco, vou botar o escudo do Botafogo aí no meio. E não contei para o Aragão. E aí, na hora, eu falei, pô, aí, Botafogo campeão de 2010. Isso foi em 1998. Então, quando o Botafogo foi campeão, em 2010, há 2 anos atrás, eu virei um profeta. Só que a mais louca do mundo, a imprensa, o Globo Esporte foi lá em casa, meu filho, pô, disse que eu era idolatrado pela torcida. Mas essa coisa, assim, do amor pelo Botafogo, e que eu acho que é uma brincadeira boa de a gente colocar. Então, tudo que tem, eu coloco o Botafogo, sempre. Não, o hino não canta. Olha aí, vai. A pergunta é da Maria Fernanda Alves, ela é estudante de comunicação social. Você trabalha bastante com humor. Sente dificuldade ao dirigir um trabalho com carga dramática mais pesada como o Força Tarefa? Ou você acha o humor mais difícil que o drama? Não tem dificuldade nenhuma, não. Acho que essa história de humor é mais difícil, drama é mais difícil. Acho que não. É o desejo que você tem, onde está a tua expressão. Né? Você quer se colocar em que recurso? Com qual recurso? Né? Da comédia ou do drama? Eu vejo muito assim, o Força Tarefa, a diferença entre o força e o humor é muito na conduta do set. Porque o que acontece? Se eu estou fazendo uma comédia e há uma tensão, a locação está ruim, está atrasada, vai chover, o ator atrasou, tudo que envolve o nosso trabalho, na comédia, essa tensão eu sou obrigado a reter, porque ela não pode vazar para a comédia. Você não faz comédia espinafrando ator, isso não existe, né? Não existe mesmo. Uma coisa é chamar atenção se o set está caótico, você dá um toque. Agora, ninguém faz comédia de mau humor. Acho, né? Acho mesmo. Mas, pelo menos, se faz, não tem o resultado do... Tem gente que faz. Mas eu acho que não vem o espontâneo. Pode fazer, mas será que está fazendo uma boa comédia? Essa que é a pergunta. Sim. Porque o barato é da espontaneidade. Se você não tem esse canal aberto, a comédia não pinta. Acho mesmo, minha opinião. Agora, no Força Tarefa, não. Tudo isso contribui. Então, assim, é muito doido, porque eu acho que eu dirijo melhor o Força Tarefa do que as minhas comédias. Mas, para a equipe, elas ficam meio assustadas comigo, porque o que é um problema vira uma tensão que eu jogo nos atores e jogo na cena. Então, assim, isso faz parte também do nosso jogo da criação, se aproveitar daquele ambiente e jogar ele no que está sendo feito. Mas, para mim, não há diferença, porque tudo, comédia, policial ou drama, é ouvido. Tem um ouvido aí. Se você ouvir a cena, você chega nela. O ritmo é isso. Mais uma pergunta só. Carlos Leal, que é psicólogo. Tem algo que você jamais se submeteria a dirigir na TV? Na dramaturgia, não. Eu faria qualquer coisa. Eu acho que o desafio nosso e não há nada que não seja... Eu acho que isso é um desafio também de todo artista, né? Não há nada que seja impossível, não há nada que não mereça ter dado uma descrição artística. Né? Cenas e tem uma cena que tem sei lá,
escatologia enorme, né? Acontece, né? O Alexandre Machado tem algumas pegadas escatológicas, e eu acho que o meu desafio é tentar pegar aquilo e tornar aquilo palatável. Aquilo não me amedronta, né? Agora, semana no que passou no dentista, tem 2 momentos, 2 caras evacuando o banheiro, falando atrocidade, que é o Rassum e um Paladino. Eu olhei assim e falei, vou fazer, vamos ver qual é a medida disso, entendeu? Acho que a gente não pode fugir disso, acho que tudo é bem feito. Agora, é claro que se há uma covardia em cena, e essa covardia é do personagem, me interessa. Agora, se essa covardia é um olhar da direção, aí eu já não topo, né? Quer dizer, o personagem, de falar de personagens estranhos, personagens com uma maldade nata, eu acho importante. Eu acho que é o desafio do nosso trabalho, né? Agora, se isso passa a ser um ponto de vista do autor ou do diretor, aí já não me interessa, né? Para o personagem, tudo. Para o diretor, menos. Último. Acabou. Deixa uma frase pra gente. Fudeu, esse tipo de coisa eu não sei fazer, não. Mané, então fala uma Não piada. sei, essa coisa de Marília... Então deixa piorou. Não tem, porque parece que a gente dirige comédia, tem piada toda hora, Então né? fala uma porra que você queira falar. Eu não sei, eu acho bacana, assim, é legal estar aqui, né? Eu estou vendo uma porrada de caras novas. Eu acho, assim, é difícil, eu não sei quem vai ser diretor, quem já é ator, quem vai ser ator, mas eu acho que é uma carreira muito difícil, eu acho que é uma carreira que precisa persistir o tempo todo, e eu acho que tem que ter consciência profissional de que tem que se esforçar. É uma carreira que a gente recebe dinheiro para isso, e isso faz parte do jogo, né? Porque senão fica muito no critério pessoal. Eu acho bacana a arte quando ela vem junto com tudo isso. A arte bruta da pessoa que é um ator, porque é um ator, eu não acho legal não, porque atrapalha todo o processo de todo mundo mesmo. Acho que é um jogo, esse jogo tem que ser jogado por todo mundo, atores, diretores, autores, e uma equipe que é a base do nosso trabalho. Então, assim, não é nem uma entrega de uma regra, não, mas eu acho que é uma consciência que vale a pena de correr atrás. A gente é profissional. Uma frase belíssima, querido.